Estamos ao vivo. Gente, boa noite a todos e todas. É com a maior alegria que a gente está aqui apresentando pela primeira vez nossa estreia oficial do Papo de Criança, esse filme tão especial para a gente, que é fruto do edital do PROAC. PROAC Prêmio Estímulo é um filme, um documentário em animação que trata das questões das várias violências que a criança vem sendo vítima ao longo da vida. A gente vai ter, depois a gente vai assistir o filme, que tem 10 minutos, e depois a gente vai bater um papo com esse pessoal bem bacana que está aqui, que eu vou nominar meio rapidinho, mas a Grace, que é diretora, proponente e roteirista do filme, a Bia Rosenberg, também trabalhou no roteiro e na direção junto com a Grace, Gil, que fez animação e finalização. A gente não está com a Meg aqui, mas ela está em alma, aqui em espírito, porque ela está na França e agora é muito tarde, mas ela estaria conosco, que é a Meg, a diretora de arte e ilustradora. Gil Caserta, que acabei de falar. A Oriana White, que foi nossa super parceira, inspiradora do projeto mesmo, que trabalha com cultura de paz, então trouxe para a gente toda essa ideia de trabalhar com a violência e trouxe pesquisa e todo um jeito novo de trabalhar para a gente. Magrão Garfunkel, parceiro de super longa data, que fez essa trilha original muito caprichada, muito, muito linda mesmo, e todo o trabalho com as vozes, né? Magrão trouxe para a gente a Childhood Brasil, representada aqui pelo Itamar, que foi um parceiro bem importante também para o projeto, na parte técnica de informações e tal. E aí a Oriana trouxe para a gente, que cada um vai trazendo essas pessoas, esses amigos, a Estrela Nova, que foi essa ONG incrível, onde a gente gravou, onde a gente conheceu muitas das crianças que estão nos filmes e também as famílias. Então, a Luana e a Juliana vão contar um pouco da ONG e alguns cases de violência que andaram acontecendo. E aí, Itamar nos trouxe a Ana Iancarelli, a doutora Ana, que tem um trabalho lindo com crianças e que se dispôs a estar com a gente aqui contando. Ela vai fazer o encerramento da conversa, porque ela traz muita informação para a gente sobre sinais, sobre como trabalhar isso, enfim, todo o lado emocional, psicológico da coisa. Então, vamos ver o filme. Espero que vocês gostem. A gente gostou muito, ele está saindo super do forno agora. Até já, então, vamos ver. Ai, que delícia ver todo mundo junto, né? Esqueci de me apresentar. Então, eu sou a Silvia Prado, e eu sou a produtora executiva. Eu vou passar para a Grace, enfim, já falei bastante, mas foi um prazer estar nesse projeto, é um grande prazer estar nesse projeto. Grace, fala um pouquinho, então, conta pra gente da sua experiência na direção, no roteiro. Olá, gente, boa noite a todas, todes, todos. Muito feliz de estar aqui fazendo hoje, né, a primeira exibição do filme, tá com os companheiros aqui, né, que realizaram, nós todos, né, realizamos os filmes juntos, com as pessoas que nos apoiaram. Então, enfim, um momento emocionante, na verdade, né? Porque foi um ano praticamente de produção, né? A animação é sempre um processo longo, mesmo quando se trata de um curta-metragem. Então, é uma conquista muito grande, né? A gente conseguir finalizar um trabalho e poder dividir, né, ele. E, enfim, hoje, então, é a nossa primeira exibição, é o primeiro momento compartilhado, né? Então, que bom que a gente está aqui para poder apresentar esse trabalho, finalizou ele e poder conversar sobre esse tema, né? Esse filme, eu fui convidada, né, pela Silvia, pela Bia e pela Oriana, que já estavam mentorando esse projeto, por assim dizer, né? Então, eu tive essa honra de ser convidada por essas três mulheres maravilhosas, experientes nas suas áreas, né, para fazer parte desse time. E foi um grande desafio para mim,
profissional, né? É o segundo filme que eu atuo como diretora também. Tive a honra de fazer isso ao lado da Bia, né? Uma pessoa que me inspirou muito. Eu acho que desde o final da minha infância, né? Depois ela vai contar um pouquinho da experiência dela com programas infantis, mas provavelmente ela inspirou muitas crianças, os trabalhos dela inspiraram muitas crianças do Brasil inteiro. E não só como profissional, mas esse trabalho também foi um desafio para mim como mãe, né? Que tenho 2 crianças, uma de 9 e uma de 7 anos, né? Então, falar sobre a violência infantil em seus diversos aspectos é sempre muito desafiador, né? Quando você está no lugar da parentalidade, né? Como mãe, pai, como um tutor de criança, porque o tempo todo a gente, mesmo não querendo, a gente comete, né? Algumas violências. E eu acho que com o filme, com essa pesquisa toda, foi ficando cada vez mais evidente, né? Alguns traços dessas violências que acontecem diariamente na nossa vida com uma criança, né? Então, o filme teve esse peso também, e eu posso dizer que, além disso, né, a gente teve um momento, a gente teve como se trata, né, por se tratar de um documentário, e a gente queria trazer a criança, né, para um lugar de fala desse tema, né, e não abordar a temática por especialista ou somente por indicadores e por estatísticas, mas abordar a criança, né, na sua essência e na sua elaboração de pensamento. Então, a gente parte, né, a criação, ela parte de entrevistas e conversas com crianças, né? Então, a gente teve esse encontro maravilhoso com a Estrela Nova, esse trabalho tutoriado, né, mentoreado pela Oriana White, né, de como que a gente ia conversar com as crianças, de como que a gente ia estabelecer esse diálogo para falar de coisas tão profundas, né? E eu quero trazer isso, assim, porque dentro desse processo, a minha filha pediu para dar uma entrevista, né? Então, ela foi acompanhando o desenvolvimento do processo de casa, a gente conversando, organizando a produção, as perguntas e se reunindo. E lá pelas tantas, ela disse: mãe, eu quero falar. E eu disse: como assim? Não, eu quero falar, né? Ela estava com 8 anos. Você me entrevista? Eu falei: tá bem, né? Então, uma das vozes do filme é da minha filha, né? E foi muito legal, assim, também como realizadora audiovisual, me colocar nesse lugar também, né? De entrevistar a minha filha e de conversar com ela uma temática que eu estava explorando e conversando com outras crianças de uma maneira mais imparcial, por assim dizer, né? E trazer um pouco isso. Então, o filme, ele passa também para mim por esse viés emocional, né? E eu não posso deixar de dizer isso, né? Que já que é a primeira exibição do filme, ele tem também um viés afetivo, assim, né? Por ter o depoimento da minha filha e falas que foram muito importantes para minha família inteira, né? Então, eu queria trazer isso, mas eu também queria chamar a Bia, né, para falar um pouquinho mais sobre o nosso processo de criação, e eu acho que ela tem muito mais a falar sobre a experiência do olhar da criança, né? E, enfim, aí depois eu volto, se for o caso. E, só antes de terminar, para não esquecer de agradecer que não está aqui a Magda, né, que foi a nossa grande parceira no filme, né? O desenho todo é dela, com a animação maravilhosa do Gil, né? E agradecer a todos vocês, na verdade. Mas a Magda, que está lá na França, não pôde participar desse encontro. Um grande super obrigada por essa parceria.
Bia, conta um pouquinho para a gente, então. A Bia tem esse lado super interessante, porque ela vem da TV Cultura. Então, o trabalho dela era tudo com criança, né? Não era para criança. E aí a gente... Vem contar para a gente, Bia. Olha, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui. O filme, para mim, traz muito impacto. Espero que esse impacto tenha também passado para vocês, porque a intenção do filme foi realmente essa, de mostrar uma realidade que é muito difícil de aceitar, que é essa realidade do Brasil, onde a gente vive. Mas o filme foi uma coisa interessante. Eu, a vida inteira, fiz programas para crianças. Sei lá, Castelo, Cocoricó, Gloob Gloob. E aí a gente estava fazendo um programa com o apoio da Oriana, estava desenvolvendo uma animação para crianças sobre cultura de paz. E aí a Silvia veio com uma ideia da gente começar a trabalhar sobre crianças. Então, aqui tem uma diferença muito grande. Esse filme é para adultos e a gente quer trabalhar a questão da violência e dizer para as pessoas, olha, preocupem-se com isso. O filme também apresenta o Disque 100, o Disque Denúncia, que é muito legal. Trazendo a minha participação, claro, eu quero agradecer a todo mundo, porque foi uma experiência para mim incrível. Fazia, sei lá, acho que mais de 35 anos que eu não fazia um documentário. Quando a gente começou a falar no documentário, a ideia era ter uma animação, enfim, que representasse as crianças, mas cada criança teria uma representação. E quando a gente foi fazendo as entrevistas e a gente foi vendo como as crianças falavam, a gente foi mudando a parte tanto da imagem, da música, da organização das falas, sempre tendo em vista mostrar uma situação difícil que a gente está aqui no Brasil. De qualquer maneira, o filme é sobre crianças e a iniciativa que a gente teve, pôde conversar com todo mundo e ter a colaboração de todo mundo, do Gil, do Magrão, da Meg, da Grace, da Silvia e da Oriana. Então, a gente começou a desenvolver isso. E esse filme foi sendo construído à medida que a gente ia conversando com as crianças. Então, por exemplo, quando a gente foi conversar com as crianças, a gente não pediu para elas, sob orientação da Oriana, para que contassem suas experiências, mas sim que conversassem sobre as impressões delas de violência, de bullying, de abuso sexual. E as crianças foram falando com tanta naturalidade, e em alguns momentos a gente tem pessoas falando, crianças falando na primeira pessoa, mas isso foi completamente espontâneo, a gente não... Enfim, a ideia não era fazer um mundo cão, era fazer um documentário de alerta. E eu espero que vocês concordem comigo, que foi isso que aconteceu e a gente fez, e a gente pretende divulgar isso junto com a ajuda das pessoas da Estrela Nova, da Ana, enfim. Foi um processo muito interessante de construção enquanto estava sendo feito. Então, isso foi para mim uma experiência boa. Posso voltar a fazer programação infantil, porque estou me sentindo ok, né, com esse documentário. E com isso a gente vai levando e adivinhando. Um pouco eu queria falar do trabalho do Gil, que foi sensacional. Então, aqui eu vou chamar o Gil.
sei se... bom, eu não tenho muito para falar, vou ser bem sucinto, gente, porque, na verdade, apesar de a gente estar acreditando como animação, né, quem é da área vai perceber que a técnica que a gente usou aqui é uma técnica bem básica, né, e que ficou muito em cima, realmente, do trabalho da Meg, né. O que eu fiz, a gente podia chamar, talvez, mais um trabalho de montagem dos desenhos dela, né. Eu queria reforçar o que vocês estão falando até agora, que eu achei super interessante, é o processo que a gente veio trazendo, né, criando praticamente o filme em etapas, né? Então, a gente parte dos diálogos, né, para definir como é que o tempo das cenas vai ocorrer, que desenhos a Meg teria que produzir, a gente vai experimentando, vai testando, vai tentando também, da mesma maneira que são as crianças contando, né, os desenhos também tentam trazer um pouquinho isso, uma expressão mais infantil, apesar de não serem desenhos deles, né, mas a ideia é que representem eles, né? E essa tentativa também, que é um pouco que você falou, Bia, a ideia não é ser munducão, é trazer um alerta, né? Então, eu acho que também a gente não precisava explorar demasiadamente cenas agressivas demais, você vê que muita coisa é mais gráfica mesmo, que acho que era um pouco essa ideia, né? Então, tecnicamente, assim, o que a gente tem aqui, a gente tem uma sequência de imagens que a Meg escaneava lá em Paris, mandava para a gente, então a gente tem um arquivo relativamente pesado dessas imagens, né? Mas não é nada muito... um trabalho muito difícil. O que eu queria reforçar é que eu, como espectador, fui muito impactado ao estar montando o filme, ouvindo as crianças, né? E acho que... e aí, para mim, foi meio uma baliza um pouco para tentar perceber um pouco, né, como é que essa visão deles, né, delas, desse mundo que os adultos impõem para eles, né? Porque, de novo, né, as agressões não apenas as físicas, né? E às vezes a gente não percebe o quanto, sei lá, uma troca de olhar, uma palavra mal colocada, né? Você acaba agredindo sem perceber. E um outro aspecto que achei super interessante no material que vocês trabalharam com elas, né? As crianças são muito articuladas, né? Vocês vão lembrar, numa reunião, eu fui até perguntar, gente, vocês passaram um roteiro do que elas tinham que falar, isso daí foi combinado? E não, né? É uma coisa muito natural. E eu gostaria de reforçar que, assim, a tendência da gente achar que a violência com as crianças acontece, sei lá, com os outros, né? Nunca próximo da gente, né? E a gente percebe pela articulação dessas crianças que você não está falando de classes sociais específicas, né? Isso daí abrange todas as crianças. Então, eu acho que é um alerta super importante, e isso é o papel, acho que, desse filme, que é alertar a gente para a gente estar atento a esses pequenos momentos, né? E uma agressão que, às vezes, você não percebe, né? Um desenho que uma criança fez e você, de repente, mal olha para ele, ou vai pegar aquele papel e vai amassar na frente dela, e a gente não está ligado nesses pequenos momentos que a gente vai minando a relação com elas, né? Então... Vou ter que te interromper aqui, mas justamente esse vai ser o momento cereja do bolo aqui, Itamar e doutora Ana, sobre então, vamos tocar nisso, porque eu acho que é o que o filme tenta trazer. Então é isso. Super. Segue aí, Silvia. Bora. Obrigada, Gil. Então, agora o Magrão, Paulo Garfunkel, e que fez a trilha, e teve toda uma conversa interessante, né, Magrão? Se você puder depois, conceitual mesmo, junto primeiro com a Bia, né, aquela questão de que como é que enxergava a trilha, depois o quanto é de realidade que traz para dentro do filme, enfim, conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, um privilégio, né, fazer esse trabalho. Quem faz a trilha sempre chega depois, né, um pouquinho depois, pelo menos, porque aí você já está vendo no formato, já tem o tom, né? E tem uma coisa com trilha de documentário que você não pode induzir, você não pode exagerar. Você tem que ter uma certa delicadeza, diferente de fazer uma trilha sonora para uma ficção, onde você induz, né, o suspense, a corrida, a coisa engraçada e tal. E num documentário você tem que ficar de uma certa forma isento. E nesse, mais ainda, porque o assunto é delicadíssimo, né? E não só isso, sonoramente, as vozezinhas falando,
com aquela verdade que cada uma dessas crianças fala, é uma coisa que dá... a gente tem que ter muito cuidado para mexer. Isso foi a nossa conversa prévia, para fazermos mesmo uma coisa minimalista mesmo, uma coisa que fosse mais vazia, que tivesse até momentos... A gente depois até acrescentou alguns momentos de silêncio para ter mais reflexão, que a princípio não tinham. E tem uma coisa também que foi um truque assim, narrativo, que é usar uma música de roda que é domínio público, né? Na mão direita tem uma roseira, a mão direita tem uma roseira, que dá flor na primavera, que dá flor na primavera. Mesmo quem não tenha tido contato na infância com essa música, ela está na nuvem, né? Do nosso inconsciente, né? Isso veio com o Villa-Lobos, que trouxe essas cantigas de roda que são muito antigas e tal. Então, mesmo que a gente não tenha ouvido, ou quem não tenha ouvido, sabe que em algum lugar tem um eco isso. Isso também é legal para a narrativa. Esse foi o aspecto assim de fazer. Eu chamei o Vinícius Porto, que é um grande músico, muito sensível, que trabalha bastante comigo, e o Nabá, Cuca Nabá, que fez a parte de sonoplastia, que também tem que ser muito delicado, né? Então, a hora que a menina chora na beira d'água, tem um murmúrio de água que vai subindo, quando ela fala, eu sou a minha única amiga, tem umas coisas assim, delicadas. Então, acho que se fosse definir, é muito contundente e, ao mesmo tempo, é muito delicado. E é essa delicadeza que torna essa contundência tão, assim, efetiva. Isso é que impacta, né? E acho que a gente conseguiu nessa narrativa, na imagem, no roteiro, as crianças, principalmente, que são a cerne disso tudo, né? E teve uma coisa interessante, porque eu tenho um grande amigo de infância, Klaus Dreves, que é ligado a Childhood. E eu estava justamente fazendo essa trilha sonora quando ocorreu para o Klaus e para mim fazer essa ponte entre as meninas que estão fazendo Papo de Criança e a Childhood, porque é uma coisa que convergiu naturalmente. E aí virou essa super parceria, que é legal saber que essa ponte deu certo, uma ponte que está com trânsito livre, né, de lá para cá, de cá para lá, através do Itamar veio a doutora Ana Iancarelli, que também virou uma amiga, né, uma pessoa com quem a gente troca ideias sobre essa causa em comum que todos têm que abraçar, né? De qualquer maneira, tanto do ponto de vista do que a gente tem que falar, que é esse alerta, mesmo de maneira suave, que acho que torna esse alerta, inclusive, mais contundente, e também do ponto de vista artístico mesmo, né? De fazer um trabalho com tanta delicadeza, eu acho que isso aí é uma história com um bom final, né? Vamos falar com a Oriana, que organizou todas esse casting de crianças e fez toda a pesquisa. Vamos lá? Vamos lá, minha gente. Boa noite para todo mundo. Bom, eu também queria agradecer muito a equipe. Eu acho que foi uma equipe, mais do que qualquer coisa, eu sou fã, sabe? Fã, assim, tudo que eles faziam, eu acabava vibrando. Eu acho muito interessante, muito lindo o que eles fizeram nesse projeto. A minha parte foi a pesquisa. Eu sou pesquisadora e eu trabalho há muito tempo com cultura de paz e não violência, então fiz uma tese em cima, estou agora fazendo um pós-doc em cima, ou seja, é um tema que me agrada muito. E com isso, falando um dia com a Bia, que a gente trabalha junto há muito tempo, desde lá TV Cultura e tal, e com a Silvia, e vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer. Então, começamos a pensar. Quando a gente começou a pensar que era um outro projeto, surgiu esse, como a Silvia estava contando, né? Como o pessoal estava contando. E ele, eu achei bárbaro, mas muito cá entre nós, eu morri de medo, porque eu já fiz muita pesquisa com criança, com adolescente, mas falar de violência, Deus, aquilo foi me dando um aperto no coração. Eu falei, meu Deus, como é que eu falo com essa molecadinha pequenos, né? Porque começamos com 6, 7 anos, somos até os 14, 15, ou seja, é um rol grande, ou seja, com 14, 15, seja, mas os pequenininhos, né? Como é que você vai falar? E aí eu me ancorei numa colega da faculdade ainda, quando eu fiz psicologia muitos anos atrás, psicóloga especializada em criança, que é a Sônia Jubelini, e ela me ajudou a montar esse roteiro e me dá uma certa segurança também, né? E foi incrível, porque o instrumento que a gente utilizou, que a gente criou, na verdade, né? Ele é, assim, é interessantíssimo, porque, na verdade, você usa a projeção,
de algumas cenas, né? Você mostra pranchas, então ela não está falando dela. O que você vê aqui? Tipo TAT, mais ou menos. O que você vê aqui? Aí ela vai contando um pouquinho, aí vai falando, à medida que ela vai falando, isso é muito interessante, ela vai se colocando. Entendeu? E essas crianças eram todas crianças lindas, que a Luana ela vai falar da Estrela Nova, ela conseguiu para a gente, que tinham, algumas tinham mais, outras menos, mas algum aspecto de comportamento de violência dentro de casa, ou enfim, da escola, ou bullying, enfim, para a gente poder, e cada uma falava da história dela, foi muito interessante. Gente, às vezes eu escutava, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso cair aqui no choro, né? Porque a vontade que eu tinha assim, é desaguar, né? Lá na frente da criança falando, mas eu tinha que ter a postura da entrevistadora, então eu ficava assim, me apertando a mão, apertando para segurar a coisa, né? Porque senão aí a gente não ia ter a informação certa, né? Mas algumas crianças choravam e eu realmente, olha, foi um desafio que no final ficou lindo, gente. Vocês estão de parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fizeram, é muito incrível o que vocês fizeram. E bom, eu acho que é uma missão cumprida, a gente cumpriu a missão do que a gente queria fazer, é de super impacto. Eu não sei vocês que mexem sempre com todos os filmes, audiovisuais, as trilhas e tal, mas para quem trabalha com cultura de paz, eu tenho certeza que vai ser uma coisa importante para a gente passar nas escolas, para passar para os pais, até nas empresas, né? Porque a gente pensa, empresa, mas empresa está cheia de gente com filho também, e que tem gente que lá dentro que trabalha, enfim, e que passa por isso, e gente que não mora, e que são todas as classes, né? A violência não é uma coisa de só uma classe, é de todo mundo, né? Então, eu acho que assim, vai ser uma coisa que vai ajudar muito. Realmente eu acho que vai ajudar. Eu acho que foi muito bem posicionado, parabéns a todos. E na verdade, a gente tem que lutar com essa coisa da violência e tem que ensinar o que é cultura de paz, que a gente não faz isso, certo? Eu estou trabalhando para isso. E agora? O que eu falo? Agora eu vou falar, pelo amor de Deus, Luana, vem me contar dessa molecada linda, linda que a gente entrevistou e que você foi tão querida de colocar toda a ONG, que é grande, é forte, à disposição da gente, organizou as crianças. Lu? Obrigada, Ori. Obrigada, querida. Então, Luana, bem-vinda. Boa noite, todo mundo. Queria agradecer muito vocês terem escolhido a gente para participar desse projeto, que é muito importante, né? Essa questão da violência, em todas as violências, né? Elas devem ser olhadas, devem ser pensadas, e aí, quando a gente fala da criança e do adolescente, isso é de extrema importância. E o Estrela Nova já tem, né, 38 anos aí de história, ele é mais antigo, né, do que o ECA, mas o ECA aí veio fazer uma grande diferença na vida, né, aí nas ações para proteger as nossas crianças e adolescentes, né. E o Estrela Nova, desde o começo, ele já atuava aí junto com a comunidade, ele nasceu da comunidade ali do Campo Limpo, com atividades para crianças e adolescentes, né? As pessoas estiveram envolvidas na luta por creche, e hoje a gente tem dois principais serviços, né? Que um é a creche, então são 128 crianças do 0 aos 4 anos, e tem o CCA, né? Que daí são 240, né? A Juliana, que vai falar depois, ela é a gerente do nosso CCA, e ele, né, esses dois espaços, esses dois serviços são de proteção, né, da criança e do adolescente, e o CCA é um serviço vinculado aí à Secretaria de Assistência Social da Proteção Básica. Então, nossa atuação ela é muito ampla, né, nessa garantia dos direitos, até na questão, assim, quando a gente fala da ausência do Estado, por exemplo, na garantia aí, na questão da fome ou na questão da desigualdade social, né? Então, nós trabalhamos tudo isso. Então, no Estrela Nova, só para dar um exemplo, assim, as crianças têm sempre uma alimentação super cuidadosa, porque a gente sabe que muitas vezes é só ali que eles vão ter, de fato, uma alimentação adequada, né? E aí, cardápio variado, super completo, né? Então a gente atua bem fortemente nisso. E assim, né? As crianças
né, poderem falar aí sobre o que elas vivenciam, né? Porque assim, muitas crianças chegam no Estrela Nova, né? A Juliana vai poder falar depois melhor, mas já com históricos de violência anteriores, então são encaminhadas para nós, né? Por outros serviços, outros entes aí da rede de proteção da criança, são encaminhados para a gente, e outras situações ali na interação com elas, né, na interação com os educadores, com a equipe, que a gente começa a identificar aí sinais de que tem questões para a gente poder começar a atuar, né? Então, acho que, resumidamente, é isso, né? Então, agradecer de novo, foi um prazer enorme estar com vocês, eu gostei muito do resultado, né? É um documentário forte, né? E a gente que está no Estrela Nova, a gente reconhece as vozes das crianças, né? Não, confesso que não de todas, mas de algumas, né? Que, por exemplo, eu acabo interagindo mais, então a gente sabe de quem que é a voz, né? Então isso é muito forte, né? Então agradecer, e eu espero aí que a gente possa divulgar bastante esse filme para tá aí, né? Como colocaram em diferentes classes sociais, a gente poder olhar para isso, trabalhar essa questão, né? E aí, com os mais vulneráveis, né? Que também a gente possa contar aí com o Estado aí para garantir todos os direitos. Obrigada. Vou passar aqui para a Juliana agora. Boa noite. Eu sou Juliana, eu sou gerente lá do CCA. A gente recebeu aí esse convite da Oriana, né? E aí fizemos algumas conversas com ela, entre a gente também na equipe, né? Como que seria esse trabalho aí para fazer junto com as crianças e como que seria cuidado também, né? Então tivemos uma preocupação em como seria esse cuidado com as crianças, mas a Oriana é super parceira aí, também com outras parcerias, acho que cuidou desses depoimentos assim de forma muito, muito bacana. Então, para a gente também foi impactante depois, né, ouvir e ver o filme, assim, né, porque são crianças que a gente trabalha ali no dia a dia, embora a gente vivencie isso quase que diariamente, né, então casos que a gente tem que lidar ali no dia a dia, de às vezes violência da mãe com a criança, né, violência física, então que a criança traz para a gente, ou a partir da vivência dela ali no CCA, a gente vai vendo que existe uma violência e como que a gente trabalha também com a família, porque muitas vezes questões culturais também, né? Então a mãe aprendeu daquela forma, ela quer ensinar a criança também daquela forma, né? No trabalho, quando os adolescentes vêm trazendo, né, essa questão da violência também doméstica, que às vezes é presente na casa, isso afeta diretamente as crianças, nas questões dos bullying, né? Então, muitas vezes a criança sofre na escola e traz para o CCA, isso reflete lá. Então, a gente vai lidando com essas questões no dia a dia. Hoje a gente também conta lá com uma parceira, uma psicóloga que vai acolhendo essas demandas semanalmente, ela fica lá com a gente uma vez na semana. Mas quando você vê, né, como espectadora, tem um impacto um pouco mais forte, assim, né? Então, acho que de fato, se era essa a intenção, acho que conseguimos, né, e poder trazer essa reflexão aí para a sociedade também. Que lindo, Ju. Você... Obrigada, né? Que bacana. Então, vamos conversar. Itamar, conta um pouquinho da Childhood. Porque Itamar, a Childhood tem um trabalho muito forte na defesa da violência, na defesa da criança, né? Então, isso aí, Silvia, obrigado. Boa noite a cada um, cada uma. Dizer do prazer e da satisfação de estar participando desse momento tão singular, né? Que é o lançamento aí do projeto, né? E como organização, a Childhood ela não tem um atendimento direto, diferente do Estrela Nova. Estrela Nova, aliás, que eu conheci há muitos anos atrás,
né? E a própria Unibis também já conhecia a atuação dessas duas organizações, mas, assim, a diferença da nossa atuação é que a gente não faz o atendimento direto e a gente trabalha muito numa pegada de ajudar, né, a levar essa cultura cotidiana de proteção de crianças e adolescentes nos diversos espaços. Então, os nossos programas e projetos, eles estão estruturados de um lado, com o setor público, né, e o foco dessa organização, o foco da nossa missão, né, nosso motivo de atuação é o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Portanto, a gente trabalha com a questão do abuso sexual e a questão da exploração sexual, né? E são dois grandes temas, dentro de um tema guarda-chuva, que é a violência sexual, ainda muito negligenciado na nossa sociedade, né? Pouco se fala dessa situação. Ultimamente, a gente tem ouvido um pouco mais, né, se comentar em relação a essa situação, e mais recentemente, aí, por conta de uma situação de exploração de meninas, né, no nosso país, que são números que nos chamam bastante atenção. Mas eu lembro que quando eu cheguei na Childhood, eu já contei isso para a Silvia e para o Magrão, foram as pessoas no projeto que eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais e estar mais próximo, que quando eu imaginei trabalhar com o tema da violência sexual, eu vinha de outra organização que trabalhava com todos os temas dos direitos, né? Principalmente trabalho infantil, as medidas socioeducativas, e eu falei, nossa, vai ser super tranquilo, né? E aí a gente percebe que, na verdade, é um universo bastante grande e bastante desafiador, né? Então, dentro da nossa organização, da Childhood Brasil, o que a gente organizou? Então, de um lado, a gente trabalha levando essa proteção, né? Num primeiro momento, nós conseguimos organizar um processo de formação dos profissionais que atuam no atendimento direto de crianças e adolescentes, isso trabalhando com diversos municípios, mas isso lá no início de 2007, 2008, muito para esses profissionais poderem identificar situações de violência, né? Então, os profissionais da rede de educação, da rede da saúde, da assistência, né? E a gente ficou bastante intrigado, porque muitos desses profissionais, eles só tinham contato a partir desse momento que nós levávamos essa formação. Daí a gente sempre sistematiza e disponibiliza esses trabalhos, esses cursos, né, para os municípios que tiverem interesse ou quiserem investir na formação dos seus profissionais, né? Um outro trabalho importante que a gente fez dentro da organização foi também no campo do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, foi estabelecer um código de conduta ética, na verdade, a primeira organização a trabalhar com esse tema, um código de conduta ética especialmente nos meios de hospedagem, né, para enfrentar, né, a exploração sexual nessa cadeia produtiva que é o turismo, né, e ali a gente percebeu também que existia um universo, né, a gente tem o turismo só e praia, mas tem também o turismo de negócios. Aliás, nós chegamos a trabalhar em municípios aonde os profissionais da prefeitura diziam, bom, aqui não tem exploração sexual, né? E aí a gente sai de lá implementando um programa para o enfrentamento da exploração sexual, porque muitas das adolescentes daquele município eram levadas, né, para atender os executivos, né, que estavam a trabalho naquela localidade. E essa é uma realidade desse país, né, além dos próprios espaços de lazer, nesse contexto do turismo. E ainda no campo da exploração sexual, a gente investiu muito, né, nos primeiros anos, também para entender a dinâmica de uma grande construção, né? E esse programa a gente chama de grandes empreendimentos. Então, você imagina um município com 10 mil habitantes, chega lá 30 mil trabalhadores, essencialmente do sexo masculino,
para fazer para atuar e trabalhar nessa construção civil, na construção dessa grande obra, né, usinas, etc., né? Aquilo vira a cidade, né, aquele município de ponta cabeça, e não se fazia nenhuma ação preventiva, né, no sentido de organizar, de fato, a estadia desses adultos naquele município, e muito menos se prevê, né, um grande programa mesmo de prevenção, e é como, né, a gente viu aí recentemente, né, não deixar naturalizar essa situação da exploração, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, né? E nesse país a gente pouco via isso com esse tom, né, e muito menos a responsabilização, seja de quem facilitou esse tipo de atividade, e aí nós estamos colocando também as empresas com um papel bastante estratégico e importante para pensarem como é que eles vão se programar, se organizar para divulgar essa situação e trabalhar com seus quadros, né, no sentido de que isso não pode acontecer no município, né? Essas são algumas das atividades, né? E um outro campo é o campo, de fato, com o poder público, né? A gente sempre tentou atuar, né? E aí eu lembro que uma das primeiras conversas que eu fiz com a Silvia foi, olha, a gente tem um grande desafio de país, que é pensar um programa de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, né, e esqueci o nome dele, mas o que falou da criação é o Gil, né? Ele me traz a situação de que, de fato, né, isso permeia todas as classes sociais. Quando a gente olha para o abuso sexual, né, e eu não canso de ficar chocado, porque eu sou avô de 3 meninas, né, e numa escala de 1 ano, 3 anos, e uma adolescente já com 13 anos, e imaginar o futuro das minhas netas, né, num país, né, e isso não é só no Brasil, né, mas a gente sabe que uma mulher, né, uma criança, menina, né, a chance dela ser vitimada sexualmente, né, ela é muito grande, né, são de cada 10, 7 chega na vida adulta tendo passado por uma violência sexual. Acontece que nós naturalizamos isso e não identificamos essa situação como o assédio, né, o abuso sexual sem toque, né, como não reconhecemos enquanto violência, né, e é disso que a gente trabalha, então, na organização, para identificar essas situações de violência, né. E olha só, né, quando a gente teve acesso a uma pesquisa em 2019, a gente ficou mais chocado ainda, porque até então a gente tinha notícia de que a incidência maior do abuso sexual, ela estava no recorte de 7 a 13 anos para as meninas, né? E nessa pesquisa a gente viu que aumentou significativamente a incidência de abuso sexual contra crianças, né? Não que seja menos ruim do que com adolescente, mas o porquê dessa migração é o que a gente está buscando entender, né? E ela vai atingir, então, crianças de 1 a 5 anos, né? Que são 50% dos casos, né? E olha só, a gente está falando de um número, né, que é estarrecedor, que é gritante, né, do ponto de vista dos nossos governantes, era para se ter vergonha, né, e é nessa incidência política que a gente faz, no sentido de chamar a atenção para essa situação, né, porque a cada 15 minutos, né, uma criança ou adolescente, ela é vítima de violência sexual. Isso significa, né, isso são números oficiais, né? E a gente sempre trabalhou na perspectiva, por conta das pesquisas, de que isso é a pontinha do iceberg, né? E pasmem vocês, então, a nossa luta como organização no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes sempre foi a de trazer essas questões e propor leis, né? Então, bem rapidamente, já para ir concluindo, né, nós sabemos que muitas das nossas crianças nunca vão revelar
suas experiências frente à violência sexual, especialmente essa questão do abuso em casa, né? Apenas um pequeno número faz essa revelação, né? E um número menor ainda é atendido pela rede, que a gente chama de rede de proteção, e a própria justiça, que é quando você consegue levar buscando a responsabilização desse agressor, né? Então, geralmente, essas crianças e adolescentes, elas se sentem envergonhadas, se sentem culpadas, se sentem inseguras por não ter a certeza de que receberão, né, a ajuda e que serão protegidas no curso de todo atendimento após a revelação dessa violência. Então, é disso que a gente está falando, é desse desafio que a gente tem, né? E no sentido de também trazer para o país a perspectiva da gente construir essa cultura cotidiana de proteção através de um programa de prevenção. Portanto, nós defendemos, né, a educação sexual para crianças e adolescentes, né, no sentido de ajudar as crianças a identificar o que é uma situação de violência e o que não é uma situação de violência, porque muitas dessas crianças não denunciam, inclusive porque não sabem que estão sendo vítimas de violência, né? O sexo, ele é bom teoricamente, né? E deve dar prazer, né? Quando é feito. Então, o ato sexual em si, né? Então, as crianças não conseguem nem distinguir, né, que é uma violência, que ela tem o direito de dizer não, que ela não precisa, que ela pode, não que dependa do consentimento dela, né? Mas depende da interação, né, e da mediação do adulto, né? E a gente ainda fica pasmo quando escuta, né, algumas falas de adultos, né, muitos dos senhores, né, dizendo que não, ela provocou, ela estava usando uma saia curta, ela que dançou na minha frente, como se não fosse o papel desse adulto, né, estabelecer o limite, né, e que ela poderia, né, estar nua na sua frente, né, se assim o for, né, que ele não tem o direito de abusar e nem de explorar sexualmente crianças e adolescentes. Então, com esse contexto que a gente atua, né? E finalizando, um importante avanço, né? A nossa colega falou, a Luana falou da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 3 décadas, né, Luana? Mas tão importante como o Estatuto da Criança e do Adolescente também foi a lei da escuta protegida, né? E esse projeto ele é muito feliz porque, de fato, são raros os projetos que dão voz à criança, né? E é o que a gente vê e escuta, né, o tempo todo, é a narrativa da criança, a perspectiva que ela traz de entendimento da violência, né? Então, é nesse sentido que a gente também foi coautor de uma lei que dá voz à criança, né, e busca, com essa lei, proteger a criança a partir do momento que se revela, que fica sabendo que uma violência aconteceu, como é que a gente protege essa criança. Então, após quase 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a gente não tinha uma lei que pensasse nesse momento após a revelação da criança. Então, ela é escutada como adulto, por adultos, né, na frente de pessoas estranhas, né, e falando de situações, né, que muitas das vezes aonde a fazia se sentir envergonhada, triste, culpada, né, com nojo daquela situação toda. Então, é disso que a gente está falando. Eu acho que, como país, nós ainda temos um grande desafio, né? Mas, mais uma vez, ressaltar o trabalho que foi feito por essa equipe maravilhosa, as pessoas, né, que a gente acabou ficando amigo ao longo desse projeto, né? Uma pena que eu não conheci toda a equipe, né, os bastidores, mas, de fato, por uma questão de tempo, obviamente, muito mais minha, né, Silvia, do que dos outros, mas, enfim, eu estou muito feliz com o resultado, né, que foi apresentado e feliz por ter participado de mais um trabalho no sentido de garantir direitos para crianças e adolescentes, né, e que, de fato, traz essa narrativa, né, da violência, né, e que é crime,
Violência contra criança e adolescentes é um crime, né? Então, não tem essa história da palmadinha, né? De que, mas eu não toquei, né? Mas, aliás, né, a violência sexual, infelizmente, né, ela não deixa vestígios, né? E é um complicômetro, por isso da gente ter dado voz às crianças também de forma protegida, para que a gente pudesse, com essa narrativa que é muito forte, assim como no filme que nos foi apresentado, né, ela impacta, né, e é a mesma coisa quando a criança tem que falar desse ocorrido no próprio sistema de justiça, e aí deve ser feito de forma protegida. Então, parabéns, e um super orgulho de fazer parte desse trabalho, e de ter acompanhado, na verdade, muito mais acompanhado, né, do que dado muitos insights. Contamos com vocês, porque agora a gente vai ter que divulgar isso aí, né? Para fazer uma campanha, assim, vai ser muito bom. E acho que muito disso, assim, obrigada, viu, Tamara? Assim, vocês têm um trabalho tão lindo e tão importante, né? E eu estava tentando, enfim, viajando aqui um pouco junto com o que você estava falando, né? De fato, assim, dessa fragilidade da criança. E conversando com a doutora Ana esses dias, né, quando eu estava brifando ela um pouco dessa conversa que ela vai ter aqui agora, eu falei, Ana, mas vamos pensar na violência enquanto um todo, assim, para a gente tentar mostrar para as pessoas também que tem violências que são tão pequenas, teoricamente, mas assim, elas não são pequenas, elas são cotidianas e as pessoas não se dão conta de que estão praticando essa violência, né? Então, pais que são agressivos, falta de segurança, enfim, tem uma porção de outras, muitas coisas que vão formando e atrapalhando a criança ao longo da vida dela, né? E que eu tinha pedido para a Ana falar um pouquinho para a gente, assim, vamos passar para ela? Tá aqui, né, doutora Ana? Tá online? Que ela estava com questões no celular dela. Tá aqui. Vamos, Ana. Estou aqui. Boa noite de novo para vocês. Nossa, eu estou assim em êxtase, porque o filme é de uma delicadeza chocante, né? Vocês conseguiram dar voz à criança, né? E a gente precisa aprender muito com elas, porque as crianças, elas têm uma sabedoria muito especial, né? Aí a Silvia já me pede para eu falar dessa questão da vulnerabilidade. Apesar da criança estar em desenvolvimento, porque a gente nasce, o ser humano nasce muito incompleto, né? Ele vai completando o seu corpo, o seu desenvolvimento todo depois de nascido, né? Muita coisa é depois do nascimento que a gente completa. E a gente costuma olhar para a criança como um ser muito frágil. Na verdade, e daí a denominação do vulnerável, né? Na verdade, não é pela estatura, pelo pouco tamanho, pela pouca força física, pela pouca força intelectual, que ainda não domina, né, todos os argumentos que seriam desejados naquele momento. Não é por conta disso que o conceito de vulnerabilidade contempla tão bem a criança. É muito mais, também, né? Não muito mais, mas é também pelo aspecto da expectativa permanente que a criança tem no adulto, de que o adulto não vai fazer mal a ela, de que o adulto ele vai protegê-la, né? Então, a gente tem crianças, por exemplo, que são abusadas, pegando o gancho do Itamar, que são abusadas sexualmente durante a infância inteira, cada vez, e isso é cotidiano, né, porque é intrafamiliar, então, cada vez que a criança é abusada, quando termina aquela prática, ela acha que foi a última vez. E ela logo já está se relacionando com aquele adulto, e, enfim,
tendo a certeza de que não vai acontecer mais. É essa vulnerabilidade a que deixa a criança mais frágil, porque ela está sempre acreditando que não vai acontecer de novo. E aí, isso facilita para o adulto violento. Isso também serve para a questão da violência física, também se encaixa, porque a criança, ela não compreende bem como é que quando ela faz uma coisa errada, é o corpo dela que sente dor, ao invés de alguém sentar com ela e dizer, não pode fazer isso, por isso, isso e isso, né? Não, dá um tapa, dá uma chinelada, pega pelo pé e pendura, joga na parede, né? Então, mas aquilo ali, acabando aquele momento de violência, ela vai de novo se aproximar daquele adulto com quem ela tem uma relação afetiva, com quem ela tem um afeto, e ela vai de novo acreditar que ele não vai mais fazer aquilo com ela. Então, ela se torna muito mais fácil, né, nesse sentido, porque ela está sempre esperando que já acabou, né, que não vai mais ter. Então, ela não se prepara para a próxima vez. É outra violência, por exemplo, você perguntar para a criança, uma criança que vai revelar um abuso sexual, por exemplo, eu trabalho muito nessa área, mas um abuso sexual que é revelado lá na frente, aí fala, mas por que você não falou? Por que você não gritou? Por que você não disse para ninguém que estava acontecendo isso? Ela não vai dizer, não é fácil para a criança, e ela não fala na primeira vez. Quando uma criança revela um abuso sexual, aquilo está acontecendo muito tempo, há muito tempo. Porque ela não é na primeira vez, a primeira vez ela acha que foi uma coisa extraordinária que não vai nunca mais acontecer. Aí vem a segunda, a terceira, a 18ª, a 100ª, e aí, mas cada vez que acontece, ela acredita que foi a última. E aí a vulnerabilidade dela, né? Hoje existem estudos a respeito do impacto extremo de estresse, né? Então, o que é um impacto extremo de estresse? Os teóricos, né, os pesquisadores, juntaram apenas a violência física e a violência sexual como sendo esse impacto do estresse extremo, né? Por que é chamado de estresse extremo, ou extremo estresse? Porque, na verdade, são as duas formas de violência, não que as outras não sejam igualmente danosas, todas as formas de violência são danosas, até aquele apelido que, dentro da própria família, às vezes pai e mãe também brincam com a criança, chamando ela de devagar, de abestada, né, que parece-se uma coisa leve, mas aquilo também é uma forma de violência. Né? É um pouco isso, Ana, desculpa te interromper, mas é porque, como a gente tem pouco tempo, se a gente puder um pouco, assim, falar um pouco dessas outras formas de violência que a gente tem no cotidiano e no impacto que as crianças têm, que isso causa para as crianças, seria bom também, né? Assim, tipo... Porque a gente ficou querendo mostrar várias violências, né? E aí, o ser humano tem esse traço, né, na personalidade dele. Ele é violento, ele usa a violência, porque isso é uma questão do exercício do poder. E a gente se incomoda muito quando a gente está impotente, ou quando a gente não está tendo o prazer da potência maior. Então, o poder é muito atrativo para o ser humano. E as mentes mais fracas, né, as mentes mais mal estruturadas, elas buscam sempre o poder, né? E a criança, ela é uma oferta de poder
né, que você pode exercer sobre ela, porque ela tem essa vulnerabilidade, ela realmente é muito mais frágil, ela é facilmente dominada até fisicamente, então, e por uma palavra, às vezes as palavras, né, como no filme tem uma passagem lindíssima do menino dizendo, um menino ou uma menina, já não deu para saber, que o grito é pior do que o tapa, né? Porque existem crianças que realmente se sentem muito mais agredidas com um grito, né? Com uma fala, né? Violenta, do que com uma palmada. Não estou defendendo palmada, não estou dizendo que é... Não, palmada não, de jeito nenhum. Mas isso também é de uma dimensão nociva enorme, enorme para a criança. Um grito, né? Porque a criança não sabe o que fazer naquela hora. Ela não tem a mesma agilidade intelectual que aquele adulto. E, além do mais, aquele adulto tem uma autoridade sobre ela. Se ela tentar contra-argumentar, ele vai piorar mais ainda, porque quem manda ali é ela, né? É ele, o adulto, né? Então, isso se torna uma areia movediça, né? E a criança não consegue sair. A criança vive uma impotência muito grande, né? E o local que eu acho que é onde mais existe violência é dentro da família, é dentro de casa. Que seja a violência verbal, que seja a violência moral, que seja a violência psicológica. Muitos pais fazem comparações entre filhos, né, explicitamente, né, dizendo que um é melhor do que o outro, porque um tirou nota melhor, porque não sei o quê, e o outro é burro. Então, isso tudo é forma de violência, e isso tudo danifica a mente. Porque o grande problema da violência é que ela causa dano, e dano muitas vezes permanente, né? Porque você, às vezes, leva um tempão, eu que sou psicanalista, às vezes levo anos com uma pessoa até ela chegar exatamente ao que, sabe, ao nó que começou aquilo ali. E ela já está com todo um arsenal de prejuízos na vida dela, e ela não consegue chegar no início, né? E o início, às vezes, é isso. É uma violência verbal, é uma violência psicológica, é uma violência moral, né? Que são praticadas violências contra as crianças, sim, dentro de casa, muito. Né? O bullying é um reflexo, é um espelhamento do que, na verdade, o que ela recebe dentro de casa. O autor do bullying, geralmente, ele vive num ambiente muito agressivo e, às vezes, ele é alvo de agressividade dos pais. E aí chega na escola e se torna o autor do bullying. Né? Então, eu queria agradecer muito a vocês todos. Queria dar parabéns a cada um de vocês pela sensibilidade, pela sintonia. Eu que trabalho há muitos anos com criança, muito raramente eu consegui ver uma coisa, sabe, uma voz da criança ali tão fidedigna, tão, sabe, tão correta, tão sintonizada com o ser criança. Nossa, ganhamos a noite, né, gente? Que lindo, que bom, que bom, que bom. Antes de dar a palavra para... Obrigada, né, Ana? Lindo, super obrigada. Eu só queria falar uma coisa, porque eu tinha convidado uma pessoa que é super especial, que é a Dani Kowalewski. Ela trabalha com formação de professor. Então, ela gravou um vídeo que não vai dar para passar aqui, mas eu vou colocar no site do projeto, que está sendo construído, que é www.econosco.com.br/papo de criança. Lá vão estar todos os dados do projeto, uma porção de informações extras e tal, que a gente ainda não conseguiu finalizar. Então, daqui a uns 10 dias só. Mas a Dani fez um vídeo muito bacana, assim, explicando um pouco sobre essa questão dentro das escolas públicas e dentro dos CELS, e como é que ela
trata com os professores para que eles tratem com as crianças. Então, era um olhar super interessante, complementar, mas ela não podia estar, e eu achei que a gente merecia aproveitar esse tempinho aqui com todo mundo. Então, a gente tem mais uns 3, 4 minutinhos, assim. Grace, quer dar uma, sei lá, falar alguma coisa, despedir, sugerir, perguntar alguma coisa para alguém, assim, meio... Olha, eu, na verdade, só agradecer, né, principalmente as palavras finais aí da doutora Ana, foi muito rico, né, todas as falas, todos os depoimentos. Eu espero que a gente possa levar esse trabalho para muitos lugares, né, para poder usar ele como um pontapé de discussão em centros que tenham mães, pais, cuidadores de crianças, né? Eu acho que é um tema muito importante, né? Infelizmente, nesse país que ainda tem tem indicadores e uma constância tão grande, né? Em tantos níveis diferentes de violência. E eu acho que fica mesmo boa noite, um agradecimento, um abraço. Para a audiência também, né? Para todo mundo. Quem tá assistindo aqui com a gente, né? E para quem vai assistir depois, que também nos ajude a reverberar, né? Esse trabalho, esse tema. Acredito que o filme fica aqui no link, então o filme vai estar disponível, né, para todo mundo aqui pela Unibis. Um agradecimento para a Unibis também, né? Sem deixar de mencionar isso. Mas é isso. Então, só assim uma correçãozinha, o filme vai ficar disponível, mas só 15 dias, porque daqui a pouco a gente vai para os festivais, né? E a gente precisa que o filme seja inédito. Mas a gente vai fazer pequenos excertos, assim, são pirulinhas de 1 minuto, onde a gente vai estar divulgando, sim, vai estar trabalhando. Então, gente, é isso, né? Foi muito bacana, foi super, super gostoso. Espero que a gente esteja todo mundo junto logo para fazer mais uma exibição. Obrigada a todos. Vamos fazer uma foto? Obrigado, Silvia. Obrigada mesmo. Prazerzão. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.